Ela foi pra temida salinha. Ela perguntou o que pra você lá na cabine? Ele olhou a minha foto e a sua e ficou assim, é parecida mesmo. Fala galera do canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo por aqui. E hoje nós vamos falar sobre imigração. Minha mãe veio nos visitar e vocês não acreditam o que aconteceu. Ela foi barrada na imigração. E aí ela vai contar um pouquinho aqui, compartilhar essa história com vocês. Quem não sabe, a minha mãe veio pra cá conosco, mas ela não se adaptou, então ela voltou pro Brasil e ficou um ano lá, né? Ficou um ano lá no Brasil. E aí deu saudade e agora veio visitar, né? Claro. Veio visitar a família, o netinho, que é muito apegada. Mas foi barrada na imigração. E agora ela vai contar um pouquinho. Mas antes de ser barrada na imigração, vocês não acreditam o que aconteceu também. Porque a mala dela também foi pro achados e perdidos. Mas ela vai falar pra vocês o motivo. Vai. Boa tarde, galera do canal, né? Me chamo Tânia. Vim aqui vou contar um pouquinho da minha experiência, né, na imigração. Foi um pouquinho assim turbulento, mas consegui. Deu tudo Consegui certo. passar, No final deu tudo certo. deu tudo certo, né? Eu passei, né, a primeira, né, Nas cabines Nas de cabines. imigração dos agentes migratórios, ela conseguiu passar de boa. Só que o problema foi depois. Por isso que a gente fala, vocês precisam saber realmente o que vão fazer, o que vão falar, cada ação, porque senão tudo eles acham suspeito. E foi por uma ação dela, uma ação inocente, acabou atrapalhando, né, ela um pouco. Mas aí, ela passou pela cabine dos agentes de imigração, ele só perguntou o que pra você lá na cabine? Ele olhou a minha foto e a sua e ficou assim, é parecida mesmo. Por É que ela filha. tá falando isso? Porque eu tenho já meu título de residência, então eu tive que fazer um termo de responsabilidade pra ela, Sim. né? Porque agora não é carta convite, é realmente um termo. Se vocês quiserem, vocês podem me chamar, que eu vou deixar meu contato aqui na descrição do vídeo, que eu mando esse termo de responsabilidade para vocês. E aí nesse termo de responsabilidade vai também o meu título de residência, minha foto, apesar que eles colocaram o número, né, mãe, do meu Sim, título de residência sim. no computador e aparece lá realmente as informações para ele. Então ele tava olhando pro computador e Pra mim. pro passaporte, pra ela diretamente, nem pro passaporte dela. Tava olhando pro computador, que era a minha foto que tava lá, e olhando pra ela. Então por isso que ela tava falando que tava comparando, né, Foi. pra ver se realmente se parecia. E concordou e falou assim, verdadeiramente parece mesmo. Eu falei, claro, é minha filha. Aí passei, me liberou, né? Só isso deu que ele te carimbo. perguntou? Só isso que ele me perguntou. Mas Carimbou, porque ainda tá no carimbo, gente, não tá naquela parte só eletrônico, estão dizendo, não. O dela foi realmente o carimbo da imigração e o aeroporto foi de Porto, que ela Foi. desembarcou. Aí carimbou e falou que eu estava liberada. Passei, né? E comuniquei com eles que eu tinha passado numa boa. E fui embora pra ver onde estava a minha mala. Aí eu olhei, procurei, não vi a mala. Falei, meu Deus, fui no outro, não achei. Aí perguntei uma moça, ela falou assim, tem mais de uma hora que você já estava lá na imigração, na fila? Eu falei, tem, já tem mais de uma hora lá, então tá lá nos achados, né? Achados e perdidos, né, que eles colocam. Isso, aí fui eu até lá, aí cheguei lá, aí mandaram eu ir numa salinha, conversar com o pessoal lá, aí falei, dei meu nome, uma menina me acompanhou até as malas e perguntou, mostrou pra mim qual é minhas malas, eu fui, mostrei, aí ela mandou que eu pegasse a mala, peguei e tal, e vim trazendo a mala até um certo pedaço. Aí só que era a mala de despachada. De 23 quilos, mais a de isso. 10 e uma mochila que ela tava. Então era muita coisa pra me carregar na mão. Aí tinha um rapaz assim que tava limpando o vidro. Aí ele foi pedir pra ele dar uma olhada. Ele falou, não, eu vou lá pegar. Ele pegou um carrinho pra mim, coloquei e vim embora, toda feliz. Aí eu falei, passei, né? Foi embora. Aí só que eu passei direto, eu não tinha olhado pra cima, tava escrito saída. Eu não olhei. Nesse ida e volta que eu dei, o agente de lá que estava na porta já me olhou. E eu, inocentemente, voltei novamente e fui embora. Aí ele já veio, parou na minha frente, perguntou, né, o que eu estava a fazer aqui em Portugal. Falei que estava a passeio, né, turismo.
Aí perguntando pra mim quem ia visitar, eu falei que foi minha filha, né, que morava aqui. Aí ele falou assim, mandou que eu entrasse na salinha ao lado. Ela foi pra temida salinha. Mas é o que eu falo, por isso que vocês não podem vir errado. Você tem que realmente estar tudo certinho. E ela realmente estava toda certinha, é pra turismo, veio passear, veio visitar a família, tava com termo de responsabilidade, passaporte, seguro viagem, passagem de volta. Ela tinha tudo. Só que dá tremedeira. Porque a temida salinha da tremedeira. Mas ela reagiu bem, ó, ela vai contar. Até que quando ele falou pra mim, eu já entrei sorrindo, falei assim, ali é. Aí já entrei, o rapaz foi lá, botou a luva, o outro rapaz já veio, pediu pra que eu colocasse a minha mala em cima da mesa. Eu coloquei a mesa, na mala, ele pediu pra que eu abrisse, e eu abri, e ali ele começou a mexer e começou as perguntas. Aí me perguntou pra mim o que eu estava a fazer aqui novamente. Eu falei que estava a passeio, estava visitando a minha filha, né, minha família, meu neto, meu genro, estava aqui, meu netinho e tal. Aí ele foi e perguntou se ela estava lá fora, me aguardando. Aí eu falei que estava sim, estavam todos lá fora. E eu estava lá. Me aguardando. Aí ele perguntou quantos anos eu tinha, até me fez essa pergunta. Aí eu falei, né, que tava com 61, ontem eu fiz 62, foi aniversário. Né, ontem, dia 27 de novembro, foi aniversário dela. Desejem aqui feliz aniversário pra ela. 6.2 turbo, a coroa tá boa. Aí ele perguntou, eu falei que tava com 61, aí ele ainda brincou comigo, nossa, com essa carinha de menina e tal. Então, que eles falam rapariga tão ainda nova, tão bonita, com essa cara de menina. Eu falei, nada, que isso. Aí ele começou a conversar, perguntou por que eu não morava aqui. Aí eu falei que não, que eu gostava do clima de lá, do Brasil. Eles tentando pegar, né, alguma coisa, furo, né? E eu tranquilamente, né, me posicionei tranquilamente, conversando com eles, e o outro lá, mexendo na mala. Desarrumou minha mala futucando tudo, mexendo mesmo, revirando assim a mala. A mala dela, quando chegou lá fora, tava até com ponta de roupa pra fora, que ela fechou de qualquer forma. Porque quando a gente vem, a gente bota tudo embrulhadinho, direitinho, pra caber mais coisa, né? Só que eles futucaram tudo e ela não queria perder mais tempo arrumando, só queria fechar e vazar de lá. Aí ali ele mexendo, falando, aí ele viu até uma ventosa que eu trouxe, né? E ele perguntou pra que aquilo, eu expliquei, ele, nossa, é bom e tal, e começou a conversar. Porque ela é massoterapeuta, aí então trouxe a ventosa pra fazer, descraquelar, sabe? A tendinite do ombro aqui, eu ficar... Vai, bota a ventosa que alivia. Ventosa alivia, gente. Faz. Fica roxinho. É aquelas bolinhas tudo roxinho. Isso. Mas alivia muito. Aí eu trouxe a ventosa, né? Por causa disso, pra fazer a massagem, colocar sobre a Josiane, né? E Rick também. Uhum. E assim, ele começaram a conversar e eu falando, descontraindo, aí perguntou pra mim. Porque aqui tinha praia também, porque eu falei que gostava de sol, praia, ele falou que aqui também tinha praia, e por que que eu não morava aqui, não queria morar aqui. Eu falei, não, eu gosto do clima de lá, mas por quê? Ele tentando pegar alguma coisa de mim, e eu ali saindo numa boa, até que ele viu que eu não caí mesmo, né? Não pegaram nada meu mesmo. Mas errado. perguntou sobre os produtos, né? Foram 3 produtos. Foi. Aí me perguntou assim, não tem nada na tua mala que... vinho, que ele perguntou, não tem vinho, não tem paçoca e não tem doce de leite? Eu falei, não, então estás bem. Aí mandou fechar, pode fechar a mala, fechei a mala, né? E rapidamente, de qualquer jeito, ali empurrei, como ela falou, que ficou ainda a roupa pendurada, só queria sair de lá. Assim eu fiz, fechei a mala correndo. E quando ele falou, eu pode sair, eu fiquei ainda procurando, ele, não por ali, que era outra, não podia sair, por onde eu entrei. É uma mala, ela falou assim, pode ir que a porta vai se abrir. Aí quando aquela porta se abriu, aí eu fui respirar, né? E fui embora ao encontro deles. E assim foi a minha imigração, um pouquinho meia turbulenta, assustada, mas graças a Deus me saí bem. Eu falo pra vocês, quando chegar em imigração,
Não fica nervoso, fica tranquilo. Eles perguntarem as coisas para vocês, vocês perguntam numa boa. Se não tem nada de errado, então vocês não tem que ter medo de nada. É só responder o que eles perguntam. E pronto, e tudo vai dar certo e você vai passar e vai ter um bom passeio. E minha mãe veio como turista porque ela realmente vai voltar, tá, galera? Ela não vai ficar aqui, ela veio só passear. Ai, Josi, mas ela já veio uma vez, teve algum problema? Não teve nenhum problema. Ela até, a gente veio como turista, ela até tinha chegado a fazer a manifestação, só que não foi pra frente porque ela quis voltar antes, então não teve problema algum, tá bom? Antes que vocês perguntem sobre isso, ela já tem sim, NIS, ela tem documento, só que ela não gosta do clima daqui, é muito gelado pra ela. Então, por isso, para que vocês não venham comentar, ai, mas ela foi como turista, ela veio como turista porque ela é uma turista, entendeu? Ela vai embora, ela veio aproveitar que passou o aniversário dela aqui, como a gente já disse, veio visitar aqui a gente matar um pouquinho da saudade, porque só quem é imigrante sabe como é ruim, mas faz parte, ela não se adaptou, então tem que voltar mesmo, ela tem que ficar onde ela se sentir bem. Mas o que eu falo pra vocês sobre a imigração, se você vai vir pra ficar, não venha como turista, porque os agentes migratórios pegam e estão deportando do aeroporto. Muita gente, o que está acontecendo? Teve uma família, foi até mês passado, e já aconteceu com outra família, que o pai conseguiu o visto de trabalho, a mãe não, nem os filhos vieram como turista, só que junto com ele. O que aconteceu? Os agentes imigratórios, eles não são bobos. Se um tá vindo com visto, sabe que os outros vão ficar. E só pode entrar para Portugal agora para ficar, tá? Com visto. Se você vai vir a passeio, ok. Ou você tem que ter hospedagem de hotel, né? Comprovar ali onde você vai ficar. Ou o termo de responsabilidade, que foi o que eu fiz com a minha mãe. Ai, Josi, mas o que é esse termo de responsabilidade? É realmente a responsabilidade dela, da estadia dela, dinheiro, né? Porque também não precisa de comprovar. A alimentação é tudo a minha responsabilidade. Eu sou a responsável dela, entendeu? É ali que aquele termo diz. E aquele termo também a gente tem que ir no e-notário, amor? Notariado, né? Notariado, que aqui é um cartório. E aí ali você tem que registrar a sua assinatura. Não é um termo de qualquer maneira. É uma coisa séria e você paga por isso. Aqui na nossa freguesia, nosso conselho, que é Tondela, eu paguei 10 euros para fazer esse reconhecimento, mas aí depende de cada conselho. Mas eu acho que não passa muito disso, fica entre 10 e 20 euros. Mas também eu não precisei enviar por correio, muita dúvida disso também. Eu simplesmente escaneei até pelo meu celular e ela chegou lá direitinho para ela, né? Eu escaneei bem certinho e ela fez, ela imprimiu. Então isso valeu por como tivesse mandado por correio. E também mandei a cópia, né, que eu falei, do meu título de residência. Porque já é uma garantia a mais, tá comprovando ali de que a filha tá aqui, mas a filha correu atrás, já tá legal, entendeu? Então não é uma coisa assim de qualquer maneira, então ela vai vir como turista e ficar. Eles não pensam mais dessa forma. Eles dão um voto a mais de confiança, vamos dizer assim. Sim. Então vocês que vão vir para passear, ok, turismo, passagem de volta, seguro viagem, por favor, estejam com tudo certinho para não ter nenhum perigo. Claro que quando o agente migratório te parou, as pernas tremem, é normal, né? Claro. Porque é um agente migratório, é coisa séria. Ele pode te deportar dali. Claro que ela não teria como, porque realmente estava tudo certo. Mas outras situações que a gente infelizmente vê muito por aí estão sendo deportados do aeroporto. Então, essa família que eu estava falando antes foi deportado. Então, não venham como turista. Não venham um com visto, o restante da família sem. Não venham dessa maneira, porque vocês vão ser deportados. Imagina, vender tudo no Brasil, né? Igual a gente faz de tudo, não tem mais nada. Vai voltar pra onde? Eu, né? Não tenho nem pra onde voltar. Então imagina, se desfazer de tudo e depois ter que voltar pra onde? Por conta de um erro. Segura mais um pouquinho, vem com visto direitinho, tudo certinho, pra chegar aqui e se legalizar logo. Porque também tem muita gente que vem como turista e depois tem que aceitar qualquer trabalho.
tem que aceitar qualquer trabalho, porque não tem documento. Então você se coloca numa posição muito ruim, principalmente quando você tem criança, né? E aí também tem arrendamento, que é o aluguel aqui, você também não consegue, se tiver documento, não consegue fazer um contrato de arrendamento. Nisso, se você não fizer contrato, você não consegue comprovar na AIMA que você mora num lugar. E então é assim, ladeira abaixo. Então não façam isso. Então façam tudo certinho, venham tudo, né, certinho para se legalizar o mais rápido possível, porque para quem já tem um título de residência já tá complicado, um trabalho, vamos dizer assim, muito bom, realmente um trabalho de serviço tem um monte, vamos dizer assim. Serviço sabe que bota pra torar. Não reclamando, mas é o que a gente optou. E a gente não reclama por isso também, tá muito satisfeito, não se arrepende. A gente não pretende voltar pro Brasil. Só minha mãe mesmo que foi. Mas voltou de saudade da gente, mas vai voltar de novo. E quem sabe uma próxima vez ela venha pra ficar. Né? Quem sabe? E ele frisava muito bem em relação, você veio mesmo a turismo, por que não ficares aqui? Eu não. Sim. Ele bateu isso umas 3 vezes na conversa, entendeu? E eu sempre falando, não, eu só vim a passeio mesmo. Mas é como se eles quisessem que eu falasse, alguma né? coisa. Pra me pegar algum... Sim. Alguma tipo, coisa, se ela fala né? assim, quem sabe? Já era. É. Quem sabe? Não. O quem sabe não vem pra turismo, sabe? O quem sabe já vem pretendendo ficar. Então, se ela falasse alguma coisa, quem sabe? Ou mais pra frente, alguma coisa assim, já era. Então, ela frisou mesmo, não, só passei. Eu morei lá, não gostei, não me adaptei. O clima é muito gelado. O que é muito gelado, hoje mesmo, dia 28 de novembro, tá um gelo dentro de casa. O barulhinho que tá escutando aí no fundo, vou fazer silêncio pra vocês escutarem. É o aquecedor ligado em cima da gente. Porque não tá tendo como. Muito frio. Mas então é isso. Espero que vocês tenham gostado, que a gente tenha esclarecido algumas dúvidas. E qualquer dúvida também, vocês colocam aqui no comentário, que minha mãe também vai responder. Vai estar lá interagindo esse tempinho que ela tá com a gente, com vocês, tá bom? Então, um beijo. Quem não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho para as notificações. Curte, comenta, compartilha muito. Então, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!